gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um assunto um pouco diferente do que a gente costuma falar aqui no canal. E o tema do vídeo de hoje é: por que você se importa tanto com a opinião dos outros? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para você não perder nada do que eu posto por aqui. E por que eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal, né? Esse tema, esse assunto é algo que já afetou demais a minha vida e eu acho que as minhas experiências e os resultados que eu tive com elas podem ajudar algumas pessoas, e enfim, se eu ajudar uma pessoa que seja, já vai ter valido bastante a pena gravar esse vídeo. Eu coloquei lá no Instagram uma caixinha de pergunta que dizia assim: você já deixou de fazer alguma coisa preocupado com a opinião dos outros? E essas foram as respostas que eu tive. Então vocês podem ver que tiveram respostas variadas, todas elas foram respostas de mulheres, tá? Mas vai desde deixei de usar um top na academia ou deixei de repetir a sobremesa com medo do que as pessoas iam falar, até coisas mais importantes como, por exemplo, adiei fazer a minha faculdade porque as pessoas diziam que eu não tinha capacidade para isso, ou deixei de fazer uma tatuagem porque a minha família não aceita, a minha família não gosta. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que nós somos seres sociais e a gente tem essa necessidade, né, de pertencer a um grupo, de ser aceito, de ser amado, de ser querido. Eu acho um pouco de imaturidade quando as pessoas falam assim: ah, eu não tô nem aí para a opinião de ninguém, ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E na teoria isso de fato é verdade, né? Ninguém paga as nossas contas, ninguém sofre as nossas dores, ninguém vive na nossa pele. Então, a opinião do outro tanto faz, certo? Mas na prática não é assim que funciona, porque a gente tem essa necessidade da aceitação, isso é normal, todo mundo se sente assim em algum nível. Algumas pessoas convivem melhor com a não aceitação e outras pessoas não lidam tão bem com esse tipo de situação. Mas é importante a gente saber que todo mundo passa por isso e é absolutamente normal, e isso não inferioriza ninguém. Você sentir a necessidade de ser querido, de ser amado, de participar de um grupo, de se sentir incluído, não te faz menor ou inferior a ninguém. Isso é natural do ser humano. E agora, né, com as redes sociais, a gente acaba tendo uma visão diferente da vida das pessoas do que a gente tinha antes das redes sociais, né? Então hoje a pessoa sai, ela posta, sei lá, um passeio com os amigos, você acha que aquela pessoa tem um monte de amigo e você não tem amigo nenhum? Como é que é isso, né? Que eu tô perdendo alguma coisa, né? Ou então a pessoa posta a casa dela toda limpinha e organizada e você olha para sua casa e pensa: puxa, aqui em casa não tá desse jeito, né? Então você fica ali. Só que o que acontece é que a gente está o tempo todo comparando o palco das pessoas com o nosso bastidor, e isso é uma coisa muito injusta, né? Então, assim, ninguém posta a casa virada do avesso, ninguém posta aquele dia que foi jantar com amigos e o jantar não foi nada agradável. Ninguém posta aquele dia que, nossa, vestiu uma roupa e se sentiu péssimo. Tipo, nossa, olha como essa roupa deixa o meu corpo estranho, eu não me sinto bem, eu me olho, eu não me gosto. É muito difícil quem posta esse tipo de coisa. Então a gente está o tempo todo comparando o palco dos outros com o nosso bastidor. E dito tudo isso, só para a gente deixar claro que é natural esse sentimento de se importar sim com a opinião dos outros, porque somos seres sociáveis, porque estamos o tempo todo nos comparando com outras pessoas, isso foi amplificado pelas redes sociais. Eu quero trazer aqui para vocês as minhas experiências. Por quê? Eu não sou profissional de psicologia, longe disso.
Eu não tenho nenhuma outra experiência para compartilhar com vocês, então o que eu posso dizer é o que aconteceu na minha vida, como eu me senti e o que eu fiz para mudar isso. E quem sabe, de alguma maneira, ajudar vocês a conseguirem mudar essa situação na vida de vocês também. Tiveram várias situações em que a opinião das pessoas me afetaram de forma grave ou não tão grave assim, mas também me afetaram. E aí eu pude observar uma diferença nessas situações que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou usar dois comparativos, tá? O primeiro foi quando eu mudei de carreira. Para quem não sabe, eu sou nutricionista por formação, eu fiz faculdade de nutrição e eu me especializei em nutrição hospitalar. Foram 4 anos de faculdade e 2 anos de especialização. Então, tem essa questão, eu era essa profissional, certo? Só que eu trabalhei por um tempo, eu estudei bastante tempo e eu percebi que eu, Amanda, não tinha conseguido alcançar o sucesso profissional e financeiro que eu almejava com a profissão que eu tinha escolhido. E eu me senti muito frustrada, porque foi muito tempo de estudo, investimento de dinheiro, e eu via que para algumas pessoas tinha dado certo, e para mim não, não é que tinha dado certo, mas algumas pessoas tinham alcançado esse sucesso que eu almejava, e eu não. Por oportunidades diferentes, por momentos de vida diferentes, enfim, por vários motivos, algumas pessoas tinham chego lá e eu não. Eu ficava olhando e falava, mas que coisa, né? O que eu fiz de errado? Será que eu não estudei o suficiente? Será que eu não me esforcei o suficiente? O que foi que eu fiz que não deu certo para mim? Eu tenho que mudar de carreira. Ah, mas se eu mudar de carreira, o que vão pensar? Vão pensar que eu sou burra, vão pensar que eu não sou esforçada, vão dizer que eu desperdicei dinheiro, que eu joguei dinheiro fora, vão dizer que eu precisava tentar mais. Só que vocês percebem uma coisa? Quem pensava tudo isso era eu mesma, não eram os outros. Ninguém tinha me falado nada, nada. Nunca ninguém me falou nada a respeito disso. Isso era uma coisa que lá no fundo do meu coração eu pensava a meu respeito e ficava terceirizando essa culpa para os outros para poder me sentir menos mal. Então assim, eu vou ficar aqui estagnada nessa carreira que não está me dando o retorno que eu quero, porque senão os outros vão falar. Ou ao invés de assumir para mim mesma que, poxa, eu vou mudar de carreira e eu não tô me sentindo bem com isso. Eu tô me sentindo mal, eu tô sentindo que eu não dei certo, eu sinto que eu poderia ter me esforçado mais, eram sentimentos meus e não das outras pessoas. Então, por isso que se alguém viesse a me falar algo a respeito disso, dessa mudança de carreira, eu ia me sentir muito mal. Porque era o que eu mesma sentia ao meu respeito, entende? Agora, o outro contraponto. Não sei se vocês já notaram que eu sou bem tatuada, inclusive vocês pedem bastante para ver minhas tatuagens, é que eu tô de manga longa, não dá para ver todas. Mas enfim, eu tenho o braço tatuado, aqui o outro braço todo tatuado, tatuagem nas costas, na costela, enfim, um monte de tatuagem. E é natural que as pessoas olhem para minha cara, para o meu estilo e não imaginem que eu sou uma pessoa tão tatuada, uma pessoa que gosta tanto de tatuagem, né? E eu já ouvi comentários que vão assim de leves cutucadas a cutucadas fortíssimas. Que, por exemplo, eu acho tatuagem bonita nos outros, mas em mim eu jamais faria. Ou então, você é louca de fazer esse monte de tatuagem? Quando você ficar velha, você ainda vai gostar disso? Você não sabe. Você devia ter feito uma tatuagem menor. Você não devia ter feito tantas tatuagens. Ou então, nossa, mas esse monte de tatuagem aí não tem significado? Você só tatuou, assim, você achou bonito e foi tatuando no corpo. Então eu já ouvi muitos comentários sobre as minhas tatuagens. Só que quando eu decidi fazer as minhas tatuagens, eu estava muito certa do que eu queria. E eu não fiz nenhuma das minhas tatuagens baseado em, sei lá, em alguma pessoa ou que alguma pessoa gosta. Eu amo todas as minhas tatuagens, todas elas não têm significado. Algumas têm, outras não. Mas assim, as que não têm significado são desenhos que eu gosto demais. Então, por exemplo, eu tenho uma bailarina aqui no braço. Tem um significado? Não, uma bailarina não significa nada. Uma bailarina é uma bailarina. Só que eu já dancei balé, eu amo balé, eu adoro música clássica, eu acho esse desenho lindo. Então, esse é o significado da bailarina.
Eu gosto dela, eu gosto de música clássica, já dancei balé, é isso. Em compensação, eu tenho um elefante aqui e no lugar das orelhas dele são asas de borboleta. Gente, eu só acho um desenho super bonito, não tem significado nenhum. Eu nem sei o que tatuagem de elefante significa. Entende? Então, assim, como eu sempre estive muito certa das minhas tatuagens e eu sempre gostei muito de todas elas, eu nunca achei nenhuma feia, nada, zero defeitos para mim. Se eu pudesse fazer de novo, eu faria de novo. Então, a opinião das pessoas não me afeta tanto. Às vezes eu acho até engraçado, porque eu vejo que a pessoa fala para me alfinetar. Então eu fico olhando e penso, nossa, qual é a necessidade que essa pessoa tem dentro dela para querer diminuir o outro, né? Ou para querer deixar o outro para baixo. Então, assim, como isso é uma certeza muito grande que eu tenho dentro do meu coração, nunca me afetou. Eu vou dar só mais um exemplo para vocês desse tipo de situação que não me afeta. A minha família toda, tá? Em peso, ama o meu cabelo cacheado. Meu cabelo, ele é bem cacheadinho. E eu não gosto. Eu me olho no espelho e eu não gosto do que eu vejo. Eu não gosto do meu cabelo cacheado. Eu não me acho bonita de cabelo cacheado. Eu não acho que combina comigo. Então, toda vez que tem um encontro de família, alguém comenta: ai, mas era tão linda de cachinho. Ah, lembra os cachinhos dela, como era lindo? E tá tudo bem, eu entendo que é uma recordação afetiva que eles têm de quando eu era pequenininha, com os cabelinhos cacheados e tudo mais. Mas eu não me sinto mal por fazer progressiva no meu cabelo e alisar o meu cabelo, porque eu me acho linda de cabelo liso. Eu gosto de mim de cabelo liso, não tem nada a ver com a opinião do outro, é como eu me vejo, como eu me gosto. Então, a opinião das pessoas nesse lugar, né, quando a gente está falando das minhas tatuagens e do meu cabelo, não me importa. Eu realmente não me abalo, não me afeta, eu não mudo, eu não. Nada, entende? Não acontece absolutamente nada. Eu só escuto, eu sou uma pessoa educada, então eu não sou agressiva quando as pessoas dão a opinião delas, eu só escuto e normalmente eu não discuto sobre. Mas não me afeta, não me chateia, não me faz repensar do tipo, ai, será que eu removo essas tatuagens? Ai, será que eu paro de fazer progressiva no meu cabelo? Porque eu tenho muita certeza daquilo. Então, o que eu queria falar para vocês é exatamente isso. Será que você não se importa com a opinião do outro, assim, em grande escala, né? Se importar a ponto de se chatear, de, né, ficar realmente magoado ou de querer mudar aquela situação e tudo mais, porque no fundo você também se importa com aquilo e aí você acha que o outro vai falar, que o outro vai pensar, sabe? Então, teve uma pessoa que comentou assim: ah, eu já deixei de repetir a sobremesa por conta do que os outros poderiam pensar. Será que lá no subconsciente dessa pessoa não tá, ai, pelo estilo de vida que eu levo, pelo que eu prego, né, pelo que eu mostro para as pessoas, não vou comer essa sobremesa porque não seria legal, não vou repetir essa sobremesa porque não seria legal. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? E assim, gente, eu tô falando do coração mesmo para vocês, porque eu já fui uma pessoa que me importei demais com a opinião dos outros. Então, assim, não tô falando pra deixar ninguém chateado ou pra ser grossa ou nada do tipo. É só pra gente analisar isso de verdade, sabe? A gente não pode se tornar escravo da opinião do outro. Mas a gente também precisa entender que, na grande maioria do tempo, as pessoas não estão pensando sobre a gente, as pessoas não estão pensando a nosso respeito. Quando você vê alguma coisa que te incomoda, ou alguma coisa que você tem uma opinião contrária, ou algo que você acha feio, ou algo que você faria diferente, quanto tempo você gasta do seu dia pensando naquilo? Por exemplo, você vê uma outra mulher com uma roupa que você considera inadequada no ambiente que ela esteja, tá? Isso é uma opinião sua. Você viu lá uma pessoa que está com uma roupa que você não usaria naquele contexto, né? Naquela situação. Quanto tempo do seu dia você gasta pensando naquela pessoa que você viu com aquela roupa inadequada? É muito pouco, não é? E isso é com a gente também. A pessoa ela pode até olhar pra gente e pensar, vai alguém olhar pra mim e pensar, nossa, pra que tanta tatuagem, gente? Estragou o corpo. Quanto tempo a pessoa vai gastar pensando nisso? Muito pouquinho. Ela vai pensar, vai fazer um comentário aqui, um comentário ali, acabou, ela vai me esquecer. Entende? Então, esses são pontos importantes. É a gente saber diferenciar
o que na verdade são medos e inseguranças nossos e o que de fato é a opinião da outra pessoa, né? Porque às vezes a gente tende a querer se livrar desse incômodo, né? Desse algo que incomoda a gente. Então, para minha vida, eu percebi que era mais fácil eu lidar com aquela situação que me incomodava. Então, o que eu fiz? Eu, de fato, larguei a carreira de nutrição, não trabalho mais com nutrição, foquei em estudar outra coisa. Aí eu fiz uma pós-graduação em administração de empresa, fui para uma área totalmente diferente da nutrição. Cheguei lá sem saber nada, sendo um peixinho desse tamanhozinho num aquário gigante, sem entender nada, sem saber nada, tendo que aprender tudo do zero, e me importando ainda com a opinião dos outros, porque aquilo também era o que eu pensava a meu respeito. E fui mudando a minha mentalidade, conheci pessoas incríveis na jornada de trabalho que me ajudaram a me sentir mais segura, me esforcei para adquirir conhecimento, para me tornar boa no que eu fazia. E hoje, quando alguém fala para mim, tá, nossa, mas você mudou de carreira, você abandonou a nutrição, você largou a nutrição, por quê? O que aconteceu? Você não conseguiu? Aí hoje eu já consigo responder com mais paz no meu coração. Não, realmente, a nutrição não deu certo, eu me encontrei em outra área e hoje eu sou uma ótima profissional na área que eu escolhi trabalhar. Entende? Então, assim, aquilo me afetava naquela época porque eu não me sentia preparada para atuar em outra área, para começar uma nova carreira. Eu sentia que eu ia começar muito de baixo, que foi o que aconteceu, que eu ia começar muito pequena, que foi o que aconteceu. Mas depois de passar por todo o processo e me qualificar, me sentir segura, a opinião dos outros a respeito disso não me afeta mais. Então, o que as pessoas falam a respeito de eu ter trocado de carreira, de eu ter saído da nutrição, realmente não me abala mais. Hoje eu sou muito tranquila a respeito dessa situação. Vou dar um outro exemplo para vocês que eu estou passando agora na minha vida e que eu acho que algumas mulheres já devem ter passado por isso, e eu acho realmente engraçado, porque eu não me importo, mas eu vejo um monte de gente que de fato se importa. Que é o quê? Eu tô organizando, né? Começando a pensar, tô ali no comecinho de pensar sobre a minha festa de casamento. E, gente, é tanta coisa para se pensar sobre uma festa de casamento. E querendo ou não, você faz a festa para você, mas para os seus convidados também. Então é importante que os seus convidados se sintam acolhidos, que eles sintam que você pensou neles e tudo mais. Só que, gente, como é que você pensa em 100 pessoas diferentes e agrada todo mundo? Não tem como, né? Não tem como, impossível, não dá, não tem como. Aí eu com o Rafa, meu noivo, né, a gente pensando o local, a comida, a época do ano, tudo isso, né, pensando em fazer da melhor forma que a gente pode fazer, que algumas pessoas teriam mais dificuldade de chegar no local do casamento, que outras pessoas talvez preferissem comer outra coisa. E é bizarro, porque assim, a mesma festa vai ter um monte de gente que vai achar maravilhosa e vai ter um monte de gente que não vai achar maravilhosa, porque a opinião das pessoas se baseia nas experiências de vida delas, né? Então, assim, é uma pessoa que já foi em festas de casamento, né, maravilhosas, gigantescas, milionárias, tem uma visão sobre festas de casamento. E uma pessoa que não foi em muitos casamentos, que os casamentos que frequentou foram mais simples, alguns medianos, alguns mais simples, tá? Tem outra visão de casamento. Então a visão dessas pessoas a respeito da minha festa vai provavelmente ser diferente, sabe? Então tem algumas coisas que estão dentro do nosso controle e outras coisas que não estão no nosso controle. E o que a gente pode fazer, né, a respeito disso? A gente tem que focar no que está no nosso controle. Então, assim, eu, Amanda, vou fazer o melhor que eu posso, porque eu quero que as pessoas se sintam bem-vindas, bem acolhidas na minha festa de casamento. Então, eu vou entregar uma comida que eu acho gostosa, eu vou entregar um ambiente que eu acho agradável, eu vou entregar uma experiência que eu acho agradável. E isso está no meu controle. Eu vou entregar o melhor que eu consigo, o melhor que está dentro das minhas possibilidades. Agora, como as pessoas vão receber isso, está totalmente fora do meu controle. Então, eu não penso mais sobre isso, sabe? Em relação ao casamento, tá, gente? Eu não estou sendo hipócrita, não. Eu me importo com a opinião dos outros ainda. Mas essa virada de chave de perceber o que me incomoda, porque está dentro de mim também, porque é uma insegurança minha, é uma insatisfação minha,
e o que é a opinião dos outros, que de fato ali é às vezes uma opinião negativa, enfim, que a gente vai estar sempre suscetível, né, a receber críticas e opiniões negativas e tudo mais. Então, assim, a gente conseguindo diferenciar essas duas coisas já é um grande passo, porque quando é uma coisa que te afeta, uma coisa que te incomoda, além da opinião do outro, isso é importante. Isso aqui você precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, que foi o que eu fiz. Inconsciente, tá? Não foi, eu não sabia disso. Eu fui perceber isso depois que passou o processo. Mas quando eu mudei de carreira, eu percebi que quem se incomodava com aquilo era eu. Dentro do meu coração eu sentia que não estava certo, eu me sentia envergonhada, eu sentia que não tinha dado certo para mim, o que eu tinha feito de errado. Então, isso é um problema de verdade, porque é uma coisa que está dentro do nosso coração. Então, às vezes você olha e fala assim: ah, eu não vou usar um top de academia porque os outros vão falar. Será que você não vai usar um top de academia na academia porque os outros vão falar ou porque você está incomodado com o seu corpo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Porque quando você não está incomodado com o seu corpo ou com a sua situação, a opinião do outro chega até você, às vezes te deixa um pouco triste, mas ela vai, porque você não consegue dar credibilidade para aquilo, você não acredita e você não se enxerga naquilo que a pessoa falou. Agora, e aí você tem que mudar. E aí eu acho que você tem que ir atrás de mudar e de fazer o que for preciso para que você se sinta bem naquela situação, para que você se sinta bem na sua pele. Agora, quando é uma opinião do outro, que só diz respeito a ele, que não te incomoda, que você não se vê naquela situação, então a pessoa fala: nossa, como que você vem com esse corpo para academia de top? E você se olha no espelho, você se acha uma super gata, uma mulher maravilhosa? Que falem. Provavelmente a pessoa vai falar, você vai ouvir e vai pensar: poxa, por que será que essa pessoa tem essa necessidade de querer fazer o outro se sentir mal, né? Porque aí você só enxerga uma pessoa maldosa. Uma pessoa que faz uma crítica que não vai levar ninguém a nada, ela só é uma pessoa maldosa. E é assim que você vai enxergar ela, quando você tá bem com a situação. Então, eu já falei demais, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Espero que vocês consigam aproveitar um pouco das minhas experiências e ver se vocês conseguem enxergar isso na vida de vocês também. É isso, espero ter ajudado alguém. Um beijo no coração. Não esquece de me seguir no Instagram, de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. Até o próximo. Tchau!